A última coisa que um governante responsável faz durante uma pandemia é substituir o seu ministro da Saúde durante essa pandemia, né? Um movimento absolutamente insensato, irresponsável. Demora para você organizar um ministério, demora para você redefinir a equipe técnica de um ministério e durante uma pandemia não há tempo para fazer isso. Ainda mais quando as razões para a substituição desse ministério são razões meramente politiqueiras, são razões eleitorais. O presidente Jair Bolsonaro promoveu um processo de fritura pública, colocou assessores ali do Planalto para destruírem a reputação do ministro Mandetta, sem sucesso, porque o ministro Mandetta ainda goza de uma aprovação de mais de 70% na população brasileira, pelo seu trabalho, como ele sempre diz, técnico, profissional, científico. Porém, ainda assim, o presidente decidiu levar em frente o seu delírio, o seu fanatismo e substituir o ministro por outro nome, que não é um nome ruim. Isso aqui deve dar-se crédito ao presidente pela nova escolha, né? Não por ter feito a troca em si é péssimo, só o fato de haver uma troca no momento de pandemia é absolutamente desastroso. Porém, o novo nome, que é o nome de Nelson Teich, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, não tenho certeza, é um nome que inclusive já escreveu um artigo dizendo que, aspas, ao contrário do que o presidente Bolsonaro prega, o isolamento horizontal é sim a melhor maneira de achatar a curva e combater o coronavírus. Então, é um nome que pelo menos o seu histórico é técnico, é na defesa do que defende a Organização Mundial de Saúde e vai contra aquilo que o presidente Bolsonaro tem pregado até hoje, né? Pode ser que ele mude o seu discurso, né, para agradar o presidente e para ocupar essa cadeira de ministro da Saúde. Pode ser que ele contrarie todo o embasamento técnico e toda a formação dele, tudo que ele já escreveu e tudo que ele já defendeu em relação à pandemia para agradar o presidente da República. Espero que isso não aconteça. Porém, o histórico que a gente tem desse médico é de que ele defende sim o que a comunidade científica do mundo inteiro defende e que o próprio ministro Henrique Mandetta defende, que é o isolamento horizontal. Agora, não faria muito sentido o presidente trocar o ministro para um ministro que pensa da mesma maneira que o atual ministro, né? Vamos esperar o que é que vai acontecer, se esse ministro vai ter uma postura diferente ou se foi por pura implicância pessoal do Bolsonaro com o Mandetta e ele sequer vai mudar a política do Ministério da Saúde. A política do Ministério da Saúde vai continuar a mesma que sob a administração do Mandetta, mas que ele simplesmente quis substituir por inveja do crescimento da imagem do Mandetta. Agora, a gente precisa deixar bastante claro a irresponsabilidade, a baixeza moral e a falta de espírito público do Bolsonaro em querer substituir um ministro simplesmente para ele sair como um cara que não tem responsabilidade nenhuma sobre a saúde pública e sair como um cara que não tem responsabilidade nenhuma sobre o desastre econômico que está por vir. Se houver algum afrouxamento de política pública do Ministério da Saúde em relação à quarentena, a responsabilidade das mortes e da tragédia econômica que todos os estudos científicos de economistas liberais apontam que sem uma quarentena rigorosa a gente demora para sair da pandemia e demorando para sair da pandemia a recuperação econômica será mais lenta ainda. Portanto, não tem, e vale ressaltar isso muito claramente porque economistas da Escola de Chicago do ministro Paulo Guedes concordam com isso, economistas da escola austríaca concordam com isso, enfim, todo o artigo científico, todos os papers que saíram até a data de hoje, em que eu estou gravando esse vídeo, foram no sentido de apontar as evidências científicas de que quanto mais rigorosa a quarentena, mais rapidamente você combate a pandemia, e a pandemia é recessiva em si. Não é a quarentena que causa recessão econômica, não é a medida de isolamento que causa recessão. É a pandemia em si e o isolamento social que as pessoas, ainda que não tenham imposição do governo, voluntariamente acabam adotando porque a pilha de corpos fica grande demais para ser ignorada. Foi assim na gripe espanhola e está sendo assim agora com o coronavírus. Portanto,
em havendo uma tragédia pela mudança de política pública de maneira irresponsável pelo presidente da República por razões politiqueiras, para ele sair como um herói que está preocupado com a saúde, está preocupado com a economia e não tem responsabilidade sobre as duas coisas, porque se falhar a saúde é culpa do Mandetta, se falhar a economia é culpa dos governadores, ele como presidente da República, imagina, não tem poder nenhum, ainda mais num país em que concentra tanto poder, né, no presidente da República, que é o caso do Brasil, né, um dos países do mundo que mais concentra o poder no presidente, uma das democracias do mundo que mais concentra o país do presidente, lembrando que a maior parte das democracias desenvolvidas do mundo são parlamentaristas, né, não presidencialistas, mas mesmo na maior democracia presidencialista do mundo, que é os Estados Unidos, o poder do presidente da República é muito menor do que o poder do presidente do Brasil, né, que manda muito mais no orçamento e no que os estados mesmo, os municípios fazem do que o presidente americano. Mas para ressaltar bastante o recado, se a troca do ministro da Saúde, que já é uma tragédia por si só, independentemente de como pensa e como vai agir, ou a qualificação histórica do próximo ministro, que como eu já disse, se o próximo ministro, Nelson, mantiver a linha que sempre defendeu, ele vai manter a linha do Mandetta, mas se houver uma troca dessa linha de pensamento, Bolsonaro será sim duramente responsabilizado pela pilha de corpos e pelo desemprego, pela depressão econômica que está por vir. Não existe essa dicotomia, é falsa, é falaciosa, é politiqueira, é canalha a dicotomia criada pelo Bolsonaro de que ou a gente cuida da economia ou a gente cuida da saúde. E como na saúde está mais ou menos resolvido, porque esse vírus não é grande coisa, então vamos cuidar da economia. Isso aí é falso, não tem evidência científica nenhuma, não tem respaldo em nenhum autor conservador, não tem respaldo em nenhum cientista liberal, não tem respaldo em nada. É discurso político populista e demagógico puro e simples. Então, em havendo essa mudança radical do Ministério da Saúde, Bolsonaro será sim duramente responsabilizado e eu pessoalmente trabalharei para que ele seja responsabilizado legalmente por isso. Porque isso é um absurdo. Ele está pensando só nas próximas eleições em se livrar completamente da responsabilidade da pandemia, tanto do ponto de vista sanitário como do ponto de vista econômico, para pagar de bonitão nas próximas eleições, polarizar com o PT de novo e fazer com que a galera vote nele por ele ser o menos pior. Mas nas atitudes que ele tem tomado, ele tem se mostrado no mesmo nível de oportunismo político do PT. E falo isso com completa clareza porque estou aqui em Brasília acompanhando para e passo todas as movimentações populistas e demagógicas do Bolsonaro, como essa troca do ministro da Saúde. Trocar por um nome que pensa da mesma maneira que o ministro Mandetta, só porque ele vê o Mandetta como uma ameaça eleitoral. Ignorando que trocar a cabeça do ministério e todo o seu corpo técnico durante uma pandemia vai atrasar em dias. E numa pandemia você precisa agir e pensar em horas, em minutos. Você atrasar em dias o trabalho do ministério. Só para trocar a cabeça desse ministério, porque você estava com ciúme do ministro anterior, é de uma irresponsabilidade tremenda. Não só irresponsabilidade, porque o irresponsável, ele ainda não tem completa consciência daquilo que está fazendo. O Bolsonaro tem consciência do que está fazendo, mais do que irresponsável, ele está agindo de maneira oportunista e politiqueira, como que há de pior na política brasileira, como que a gente sempre combateu, que foi o PT. E o maior mérito do Bolsonaro até agora tinha sido derrubar o PT nas urnas. Agora, se ele se mostrar tão oportunista politicamente quanto o PT, aí o seu principal mérito vai por água abaixo.